Tudo bem com vocês? Tudo muito bem. Essa semana aí começou boa, né? Com feriado. Bom para descansar, bom para estudar o que faltou de cálculo 2, né? Já se preparando para as próximas provas. Bom, você já sabe que nós já fizemos 4 avaliações, né? Prova 1, 2, 3, 4. E com isso finalizamos a primeira avaliação. Então a sua nota vai ser a média das 4 primeiras provas. Para quem faltou uma das 4 provas e solicitou a segunda chamada vai acontecer nesta sexta-feira. Então, sexta-feira agora, nós vamos ter aula de monitoria normal. Para aqueles alunos que não vão fazer segunda chamada, vai ser aula de monitoria, aula de exercício, do início ao fim. Não vai ter uma nova prova ainda. Só vai ter prova para o pessoal da segunda chamada. Tá bom? Então, o resto vai ter aula de monitoria normal lá com os monitores. Outra coisa, como é que vai funcionar a segunda chamada? Eu vou falar agora, ainda vou falar no final, que essa informação é importante. Apesar de que alguns alunos já tinham me perguntado como ia funcionar a segunda chamada, eu tinha respondido de uma forma, mas, na verdade, conversando com os outros professores do Projeto Newton, a gente decidiu fazer de uma outra forma a segunda chamada, de uma forma que vai ajudar os alunos. Então, como é que vai ser? Vamos lá. Digamos que você perdeu apenas a prova número 3. Aí você solicitou a segunda chamada, foi aceito. Aí, na sexta-feira agora, quando você for fazer a segunda chamada, a sua prova de segunda chamada vai ser só uma questão. Essa questão, o conteúdo dela é o conteúdo da prova 3, que você perdeu, tá? Você vai ter meia hora para fazer essa questão. Agora, digamos que você perdeu 2 provas. Ah, professor, eu perdi a prova número 1 e perdi a prova número 2. Então, no dia da segunda chamada, você vai resolver 2 questões. Cada questão de uma prova. Uma questão da prova 1 e outra questão da prova 2. Essa vai ser a sua segunda chamada. Você vai ter 1 hora de prova. Ah, professor, eu faltei as 4 provas e dei entrada nas 4. Não tem problema. No dia da segunda chamada, você vai fazer 4 questões. Cada questão de um assunto. E aí você vai ter 1 hora e 40 minutos, que é o tempo máximo para você realizar a sua prova. Tá bom? Então, para aqueles que já estavam estudando todo o assunto, que bom, você já estudou tudo. Mas a partir de agora você pode focar só naquele conteúdo da prova que você perdeu. Entenderam como vai funcionar? Então é isso. Então, a partir de hoje, o nosso conteúdo vai entrar na segunda avaliação, que é a prova número 5. Né? Então, da prova número 5 até a prova número 8 vai ser o assunto da segunda avaliação. E vamos começar muito bem o assunto da segunda avaliação, porque hoje nós vamos estudar limites de funções de N variáveis. Então, a gente vai entrar na parte de limite e a gente vai entender o que muda de limite no cálculo 2. Então, trouxe aqui nosso slide. A aula de hoje é a aula número 14. E aí o assunto, como eu já disse, vai ser limite de funções de N variáveis. Essa aula eu vou dividir em 2 partes. Na primeira parte, nós vamos ver a definição de limite e as propriedades de limite. E na segunda parte, nós vamos estudar unicidade do limite. Já quero deixar bem claro, gente, que essa aula de hoje ela é importantíssima. Então, se possível, prestem muita atenção do início ao fim. Para começar a falar de limite, eu preciso definir algumas coisas com vocês. Antes, só quero deixar aqui, abrir um parêntese, tá? Limite em cálculo 2 vai ter a mesma ideia do cálculo 1. Então, eu digo isso até para tranquilizar você. Então, limite no cálculo 2 não é uma coisa assim totalmente nova. Não, a ideia é a mesma, aquela questão de tendência, ver como é que o gráfico se comporta próximo daquele ponto. É claro que como a gente está em cálculo 2, seja funções de N variáveis, algumas coisas para generalizar, assim, vai mudar um pouquinho. Tá? Então, mas a fundo, o assunto, o raciocínio vai ser o mesmo, só que o que precisar mudar, eu vou estar avisando vocês.
Mas, assim, de forma resumida, você entende já mais ou menos o que é o limite de uma função, por mais que seja agora de n variáveis, tá? Então, para eu falar de limite, eu preciso que você entenda antes duas definições. A primeira definição é a definição de bola aberta, ou seja, lá em cálculo 1, quando você estudava limite numa vizinhança de um ponto. Você tinha um pontinho, você quer calcular o limite naquele ponto, para aquele domínio. Você analisava a vizinhança naquele ponto. Em cálculo 2 a mesma coisa, só que a vizinhança, ela não é mais só um intervalo, ela é algo mais geral. Então, essa vizinhança a gente vai chamar de bola aberta, é um conjunto que a gente vai definir agora. Então, vamos voltar aqui para o slide. Então, olha só, primeira definição que eu quero que vocês entendam é a definição de bola aberta, que vai ser a nossa vizinhança, digamos assim. Então, vamos lá. Digamos que você tem aqui um ponto, que eu vou chamar de ponto C. Esse ponto C é um ponto do Rn, tá? Ou do R2, do R3, do R4, enfim. Além disso, eu vou definir um ponto do Rn e vou definir aqui um raio, um número R positivo. Então, quem vai ser a bola aberta? Bola aberta vai ser este conjunto aqui, ou seja, a bola aberta de centro C e raio R é o conjunto de todos os pontos nesse espaço, tais que a distância do ponto P para o centro é menor que o raio. Tá? Então, a norma de P menos C é menor que o raio. Então, isso é o que eu vou chamar de bola aberta. Para ficar mais claro, eu vou fazer aqui um exemplo no R2, né? Como seria uma bola aberta no R2? E a gente vai analisar aqui como seria esse desenho. Então, isso aqui é só um exemplo. Se eu estou no R2, por exemplo, eu estou no plano cartesiano. Então, eu faço aqui o plano cartesiano. Eu tenho um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, eu vou definir um ponto. Então, para você definir uma bola aberta, você tem que precisar de um ponto e de um raio. Então, digamos que o ponto que eu escolhi é esse ponto bem aqui. Tá aqui, ó, ponto C. Esse ponto está no R2, como vocês podem ver. E agora eu vou definir um raio. O raio é, sei lá, uma unidade de medida de comprimento. Sei lá, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, enfim. Digamos que eu defina o raio, aqui o raio igual a 1, por exemplo. Então, o que eu quero? Eu quero todos os pontos que estão a uma distância menor que 1 desse ponto C. Vamos dizer que eu quisesse, né, vamos supor aqui que eu quisesse todos os pontos que estão exatamente na distância de uma unidade desse centro aqui. Se eu pegasse todos os pontos que estão equidistantes do ponto C, que figura geométrica eu ia obter? Uma circunferência. Se eu pegasse todos os pontos que estão à mesma distância do centro C, eu ia obter uma circunferência, algo mais ou menos assim. Só que na bola aberta, eu não quero os pontos que estão exatamente na mesma distância. Eu quero os pontos que estão a uma distância menor que o raio. Menor. Então, por exemplo, esse ponto aqui faria parte da bola aberta? Sim, porque a distância dele para o centro é menor que o raio. Esse ponto aqui é a mesma coisa, esse aqui é a mesma coisa. Esse ponto aqui, ó, já não estaria na bola aberta, porque a distância dele para o centro é maior do que um raio. Em resumo, quem seria a bola aberta no R2? Seria justamente, ó, os pontos que estão dentro da minha circunferência. Eu posso chamar de disco também. Então, seria aqui, ó, como se fosse esse disco aqui, né? O que está dentro aí. Então, isso daqui seria uma bola aberta no R2. Essa bola aberta, o centro dela é esse ponto, o raio dela eu estou considerando um raio 1. Vamos dizer que daqui para cá é 1, por exemplo. Então, isso é bola aberta, tá? Entenderam? É claro que, dependendo do conjunto que você tiver, a sua bola aberta ela vai assumir uma outra forma, né? Se você tivesse no R3, por exemplo, a sua bola aberta seria os pontos de dentro de uma esfera. Se você tivesse no R1, por exemplo, na reta, ó. Você está aqui na reta. Quem seria a bola aberta da reta? Escolhe um ponto aqui da reta, escolhe um ponto C, escolhe um raio, uma medida. Digamos que o raio é daqui para cá. Isso aqui vale o raio.
Então, ó, a bola aberta seria o intervalo daqui, ó, mede um raio daqui para cá e mede um raio daqui para cá. Então, ó, isso daqui seria a bola aberta do R1, ou seja, seria um intervalo aberto. Do R2 seria esse disco, do R3 seria os pontos de dentro de uma esfera. É claro que a nossa bola aberta, ela só tem esse formato aqui porque a norma que a gente usa é a norma euclidiana. Mas dependendo da norma que eu usar, a bola aberta poderia ser um quadrado, poderia ser um losango, mas isso é outra história. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, né? Mas só quero chamar a atenção para isso. Mas como a nossa norma é euclidiana, então a bola aberta no R2, pelo menos ela vai ter esse formato, no R1 vai ter esse formato. Entenderam o que é a bola aberta? Então, quando eu digo bola aberta, são esses pontos que estão aqui dentro. Por que é importante eu falar de bola aberta para limite? Porque agora a vizinhança, né? Por exemplo, antes, no limite, você tinha uma função. Você tinha uma função aqui. Aí você fala assim, eu quero analisar o limite nesse ponto aqui, no ponto A, por exemplo. Aí como é que você fazia lá para analisar o limite no ponto A? Você chegava cada vez mais perto do ponto A, não era isso? Aí quando você chegava cada vez mais perto do ponto A, você olhava para a imagem aqui que estava aparecendo. É isso que você fazia. Só que quando você vai estudar limite, você estuda limite localmente. Você não vai olhar para o domínio inteiro da função. Você vai olhar aqui, ó, para os pontos próximos de A, por uma vizinhança próxima de A. Então agora, a nossa vizinhança, no cálculo 2, não vai ser necessariamente um intervalinho aqui. A vizinhança não vai ser necessariamente isso daqui. A vizinhança agora vai ser justamente a bola aberta. Então, estudar pontos próximos de um determinado ponto lá, no R2, por exemplo, são estudar pontos que estão dentro de um disco, vamos dizer assim. Então, por isso que é importante que você saiba o que é uma bola aberta. Quando você for estudar limite, você vai estudar limite naquela vizinhança ali, da bola aberta, tá? Segunda definição. Vamos falar aqui também sobre ponto de acumulação. Então, definição 2, ponto de acumulação. A definição é na tela. Dizemos que P é um ponto de acumulação de um conjunto A, A é um subconjunto do Rn, se toda bola aberta de centro P contém algum ponto de A que seja diferente do próprio P. Em outras palavras, para todo R positivo, segue que a interseção da bola aberta de centro P e raio R, tirando o próprio P, interseção com o subconjunto A é diferente do vazio, para todo R. Entenderam? Só não entendi nada. Calma, não tem problema. Vamos dar um exemplo aqui. O que seria um ponto de acumulação? Assim, isso aqui, a ideia do ponto de acumulação chega até a ser um pouco intuitivo. Então, digamos que você está no R2 de novo, tá? Então, vou fazer aqui um plano cartesiano. Então, aqui, x e y. Só que eu não vou considerar, eu estou considerando o R2, mas eu não vou considerar o R2 todo, ou seja, todo o plano cartesiano. Eu vou considerar um subconjunto dele. Então, vamos dizer que o meu subconjunto é isso daqui, ó. Então, essa região aqui, ó, de dentro, é o meu subconjunto, que eu estou chamando de subconjunto A. Tá? Ela é um subconjunto do R2, porque está dentro do plano cartesiano, apesar de não ser todo o plano cartesiano. Tá? Aí, por exemplo, eu quero saber quais pontos desse conjunto aqui são pontos de acumulação dele. Para você entender isso, você pode pensar numa ideia intuitiva. Por exemplo, escolhe um ponto aqui, um ponto qualquer do plano cartesiano. Eu vou escolher esse daqui, ó, ponto P. Para mim, não me interessa se o ponto P ele é ou não do conjunto A. Não interessa. Até porque os casos mais interessantes é quando o ponto P, que é o ponto de acumulação, ele não faz parte do domínio. Mas tá, então não me interessa. Eu não quero saber se o ponto P ele faz parte ou não do conjunto. O que eu quero saber é se ao redor de P, ou seja, em volta do ponto P, existem outros pontos que fazem parte desse conjunto A? Sim ou não? Se você olhar aqui para o ponto P e você olhar em volta dele, você consegue enxergar outros pontos que estão nesse conjunto A aqui? Sim ou não? Sim. Ou seja, pela definição, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar o ponto B, o ponto P, e considerar uma bola aberta de centro nele. Então, por exemplo, considere uma bola aberta bem aqui, ó. Está aqui, uma bola aberta, de centro P.
Nessa bola aberta, tem algum ponto que faz parte do conjunto A que não é o P? Tem, né? Tem infinitos pontos aí que fazem parte do conjunto A sem ser o próprio P. Mas mesmo que eu diminua esse raio, mesmo que eu faça um raio bem pequeno, ó, ainda assim eu vou ter pontos que fazem parte do conjunto A. Certo ou errado? Certo. Então eu posso dizer que esse ponto P aqui é um ponto de acumulação do conjunto A. Quem seria um ponto que não seria de acumulação? Esse ponto bem aqui, por exemplo. Ó. Considere o ponto bem aqui, ó, ponto Q. Esse ponto é um ponto de acumulação de A? Intuitivamente, você já olha para ele e você diz, não, professor, não é. Por quê? Porque em volta dele, aqui, ó, próximo dele, eu não tenho outros pontos que sejam do conjunto A. Não tenho. Mas aí alguém de você vai dizer assim, não, professor, mas se eu considerar uma bola aberta assim, ó, desse tamanho, eu consigo pegar alguns pontos aqui que são do conjunto A. Mas pela definição, qualquer raio, para qualquer raio, tinha que ter um ponto que faz parte desse conjunto, sem ser o ponto Q, para qualquer raio, por menor que ele seja. Então, nesse caso aqui, ó, basta você pegar um raio menor, um raio assim, por exemplo, que você já ia perceber que não tem nenhum ponto aqui no conjunto A. Então, nesse caso, eu chamo Q de um ponto isolado. Então, Q é um ponto isolado, P é um ponto de acumulação. Então, para a gente, toda vez que eu for falar assim, vamos calcular o limite em um ponto. Esse ponto eu estou considerando que ele é um ponto de acumulação. Já tem uma vizinhança ali em volta dele, onde eu consigo, nessa vizinhança eu consigo calcular valores para a minha função. Entenderam? Tá? Por exemplo, o conjunto, se eu fosse considerar uma função, o conjunto dos inteiros, pensa no conjunto dos inteiros, por exemplo. Pega aqui uma reta. Só que nessa reta, eu quero considerar só os inteiros, tá? Só os inteiros. Então, como é que você preencheria, assim, como é que você colocaria os inteiros nessa reta? Você colocaria aqui, ó, o 0, o 1, o 2, aqui o -1, e assim por diante. Para o conjunto dos inteiros, por exemplo, ele só tem pontos isolados. Porque, por exemplo, pertinho de 0, em volta dele, você não tem outro número inteiro. Se você considerar uma bola menor assim. A mesma coisa vale para o 2. Próximo de 2, tão próximo quanto você queira, não tem outro inteiro. O outro inteiro está para cá. Então, o conjunto dos inteiros, por exemplo, é um conjunto onde os pontos dele são pontos isolados. Você não tem ponto de acumulação. Tá? Mas isso aqui é só para ilustrar. A gente vai trabalhar com pontos de acumulação mesmo. Pronto, então agora que você sabe essas duas definições, vamos lá para a definição de limite. Como eu disse, não vai mudar muito assim do cálculo 1, porque a ideia é a mesma, mas é essa daí, ó. Sejam f é uma função aqui de n variáveis, e a é um ponto de acumulação do domínio da função. Dizemos que o limite de f de x, isso quando x tende a A, é um número real L se, à medida que x se aproxima de A, a imagem f de x se aproxima de L. Que era o que você esperava, né? Simbolicamente, você escreve assim, ó, limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Eu só quero chamar a atenção que a única coisa que mudou agora é que este x aqui e este a, eles são elementos do Rn. Tá? Então, por exemplo, o x ele não é só um número, ele é um vetor aqui que tem coordenadas, x1, x2 até xn. O a mesma coisa, a1, a2 até an. Então, o que seria dizer que x está se aproximando de a, já que eles são elementos do Rn agora? Então, eu posso escrever essa definição de uma outra forma, de uma forma melhor, de uma forma mais interessante, que é o que está faltando, que são os épsilons e deltas. Então, ó, definição formal que a gente vai usar aqui, sejam f uma função de n variáveis e a é um ponto de acumulação do domínio de f. Então, o limite de f de x quando x tende a é igual a L se para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que a norma de x menos a menor que delta e maior que zero implica que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Então, o que quer dizer que o x se aproxima de a, agora que x e a são elementos do Rn? É dizer que a norma
de x menos a está tendendo para zero. Isso quer dizer que eles estão cada vez mais próximos. Só que nunca igual, tá? Ó. Esse maior que zero significa que o x ele nunca vai ser exatamente ponto A. Limite é importante isso, né? Você entender isso daí. Quando eu digo que x tende a A, eu quero dizer que x nunca é o A. Ele é tão próximo quanto eu queira de A, mas ele nunca é o próprio ponto A. Então, tenha isso em mente. Por isso que eu digo que a norma de x menos a, ela sempre vai ser maior que zero. Nunca igual a zero, mas vai ser tão próximo quanto eu queira. Entenderam? Agora, vamos resolver aqui um exercício. Vamos resolver esse limite aí, ó. Bom, já que a gente não sabe nenhuma propriedade ainda, então a gente não vai aplicar nenhuma propriedade aqui no cálculo 2, a gente vai ter que resolver esse exercício pela definição. Então, vamos resolver aí esse limite pela definição. Exercício número 1. Ele quer que a gente mostre, ó, ele já está afirmando que isso daí acontece, ele quer só que a gente mostre que isso é verdade. Limite de 4x mais 3y, isso quando xy tende a 1 e 2. Isso aqui é igual a 10. Pronto. Olha só, ele quer que a gente mostre que isso aqui é verdade, tá? Que esse limite nessa tendência é igual a 10. Olha, a diferença aqui já para o cálculo 1, né? Primeiro que a sua função, que é isso daqui, ó. A sua função que aparece aqui no limite é uma função que agora depende de duas variáveis, variável x e variável y. Como ela depende de duas variáveis, aqui na tendência, ó, não é mais x tendendo a 1, não. É o ponto xy que está tendendo ao ponto 1 e 2. Então, agora, note que o x e o a, eles têm cada um duas coordenadas. Que nesse caso aqui, a gente está no R2. Então, eu quero provar que isso aqui é verdade. Como é que eu vou fazer? Pela definição. Né? Eu tenho que usar épsilons e deltas. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Note que... Gente, assim, eu vou colocar umas coisas aqui que a priori você vai ver e vai pensar assim, mas não faz sentido uma coisa com a outra, tá? Mas é porque resolver pela definição mesmo, épsilons e deltas, não é uma tarefa fácil, né? Na verdade, você tem que praticar bastante. Então, eu já vou colocar algumas coisas aqui porque eu já sei a resposta final, eu já sei como chegar no resultado final. Então, por enquanto, você vai observar que a gente vai assumir aqui algumas coisas, depois tudo vai fazer sentido. Ó, por exemplo, aqui ó, eu vou escrever assim no início. Note que... Vocês concordam comigo que módulo de x menos 1... Ó, já começa assim, você vai perguntar, professor, o que tem a ver módulo de x menos 1 com isso daqui? Calma que a gente vai chegar lá. Mas, por enquanto, ó, você concorda comigo que o módulo de x menos 1 é a mesma coisa que a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado? Sim ou não? Certo, né? Porque ó, a raiz de alguma coisa ao quadrado é o módulo disso. Vocês concordam comigo também que essa raiz aqui, ela vai ser sempre menor ou igual que a raiz de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado? Ó, porque a única coisa que eu fiz daqui para cá foi somar com alguém com esse valor aqui, só que esse valor ele pode ser negativo? Não, porque está ao quadrado. Então, a única coisa que eu fiz daqui para cá foi somar com um termo que é não negativo. Ele é sempre maior ou igual que zero. Então, por isso que esse termo aqui é menor ou igual que esse. Ok? Da mesma forma, ó, assim como vale para módulo de x menos 1, também vale para módulo de y menos 2. Módulo de y menos 2 é a mesma coisa que a raiz de y menos 2 ao quadrado, que também é menor ou igual que isso daqui, ou seja, que a raiz de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Agora, repare o seguinte, se eu fosse calcular essa norma bem aqui, ó, se eu pedisse para você assim, ó, ignore isso aqui por enquanto, ignora, e eu pedisse para você, calcule esta norma aqui, ó, norma de xy menos
2. Como é que você faria para calcular essa norma? Você já sabe calcular isso daqui, porque a gente já aprendeu a calcular a norma aqui de um elemento do R2. Primeira coisa que você ia fazer era subtrair esse ponto menos esse ponto. Como é que subtrai esses elementos? Você subtrai em cada coordenada. Então, isso aqui seria norma x menos 1 na primeira, y menos 2 na segunda. Aí agora você calcularia a norma desse ponto aqui. Mas o que é norma? Norma não é raiz quadrada do primeiro ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, mais o segundo ao quadrado? Não é isso aqui? Então, ó, essa raiz que aparece aqui é a mesma que aparece aqui. Ou seja, essa raiz é essa norma bem aqui. Então, ó, isso daqui é igual à norma de xy menos o ponto 1, 2. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é igual à mesma norma. Norma de xy menos 1, 2. Então, ó, até agora, a única coisa que eu provei foi que o módulo de x menos 1 é menor ou igual que essa norma. E a mesma coisa o módulo de y menos 2 é menor ou igual que essa norma. Tá? Agora, vamos considerar que essa norma é menor que um delta. Pela definição de limite, né, eu tenho que mostrar que se essa norma é menor que um delta, então o módulo de f de x menos 10 tem que ser menor que um epsilon. Então, ó, vou escrever assim, que eu vou colocar assim. Note que se a norma de xy menos o ponto 1 e 2 é menor que um delta, então, olha só, se isso aqui acontece, se essa norma é menor que delta, então, eu vou colocar bem aqui, ó, essa norma é menor que delta e essa norma é menor que delta. Então, o que eu provei? Eu provei que o módulo de x menos 1 é menor que delta e o módulo de y menos 2 é menor que delta. Só até agora também ainda não peguei como é que a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. Então, no final, o que eu mostrei aqui? No primeiro caso, eu mostrei que o módulo de x menos 1 é menor que um epsilon. No segundo caso, eu mostrei que o módulo de y menos 2 também é menor que o mesmo, chamei de delta, né? X menos 1 é menor que delta, assim como y menos 2 é menor que o mesmo delta. Tá, e agora? Eu vou usar essa informação para terminar minha demonstração. Então, vamos lá. Logo, vou escrever assim. Logo, dado epsilon maior que 0, ou seja, dado um epsilon qualquer, considere quem é o delta que eu vou escolher? O meu delta vai ser epsilon dividido para 7. Vocês já vão entender por que eu escolhi esse delta. Ó, dado epsilon positivo, considere delta como epsilon sobre 7, pois, vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Quem é o módulo de f de x menos L? Ou seja, o que eu estou perguntando é quem é o f de x, que agora não é f de x, é f de xy. F de xy menos L. Quem é o f de xy e quem é o meu limite? Vamos lá, o f de xy é esse daqui. É esse bem aqui, ó, 4x mais 3y. E quem é o meu limite? Quem é o resultado? É 10. Aí eu vou escrever isso lá. Então, no lugar de f de xy, eu vou escrever a minha função, que é 4x mais 3y menos o limite. O valor do limite é 10. Então, aqui vai ficar menos 10. Tá? O que eu quero mostrar aqui é que esse valor tem que ser menor que o epsilon. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou arrumar esse módulo bem aqui, ó. Então, vocês concordam comigo que isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 4x menos 4 mais 3y menos 6.
Ó, isso é o mesmo que isso. Por quê? Porque aqui eu tinha menos 10, né? Eu só meio que desmembrei esse 10. Ficou menos 4 e ficou menos 6. Se eu juntar isso aqui, volta para o 10. E agora? Agora eu vou olhar isso daqui, ó, como se fosse uma coisa só. Isso daqui também. E eu vou usar desigualdade triangular. O que diz a desigualdade triangular? Ela diz isso aqui, ó, que se você tem módulo de A mais B, isso aqui é menor que o módulo de A mais o módulo de B. Então, eu vou usar essa desigualdade bem aqui. Então, ó, o módulo disso mais isso vai ser menor ou igual que o módulo disso mais o módulo disso. Desigualdade triangular. Então, vem aqui, ó, vou escrever aqui embaixo. Isso aqui vai ser menor ou igual que 4x menos 4 mais o módulo de 3y menos 6. Estão gostando da demonstração? Interessante, né? Muito bem. Ó, o que dá para fazer aqui? Eu posso colocar em evidência. Tanto aqui eu posso colocar o 4 em evidência, aqui eu posso colocar o 3 em evidência. Então, vai ficar assim. Isso aqui vai ser igual. No primeiro caso, 4 em evidência, e aqui vai ficar x menos 1. Aqui vinha o módulo de 4, módulo do número 4, né? Só que como aqui é positivo, deixa só aqui o 4 mesmo. Mas aqui eu vou colocar o 3 em evidência. Então, vai ficar 3 vezes módulo de y menos 2. E agora? Aqui apareceu o módulo de x menos 1. Aqui apareceu o módulo de y menos 2. A gente provou lá no quadro do meio, no segundo quadro, que esse módulo de x menos 1 aqui, ó, ele é menor que delta. A mesma coisa vale para esse daqui, ó. A gente provou lá que o módulo de y menos 2 também é menor que delta. Então, vou usar essa informação, né? Ou seja, vou substituir isso daqui por delta, isso daqui por delta. Então, esse módulo aqui vai ficar menor. Aqui vai ficar 4 vezes delta, mais aqui vai ficar 3 vezes delta. 3 vezes delta. Quanto é 4 delta mais 3 delta? 7 delta. Então, isso aqui vai ser igual a 7 delta. Só que, gente, quem é delta mesmo que eu estou assumindo? Ó, delta é epsilon sobre 7. Então, isso daqui vai ser igual, vou colocar mais aqui para baixo, 7 vezes epsilon sobre 7. Que aí eu vou só simplificar e no final vai dar epsilon. Ou seja, o que foi que eu provei aqui? Eu provei que este valor bem aqui é menor que epsilon. Que 4x mais 3y menos 10 é menor que epsilon. Com isso, eu demonstrei que aquele limite lá é verdade. Resolvemos o limite, só que pela definição, né? É uma boa questão de prova? É uma boa questão de prova. Você pega lá e fala assim, resolva o limite usando a definição de epsilon e delta. Perfeito, você aprova assim dos sonhos, né? Mas a gente não vai resolver assim, né? A gente vai resolver de outra maneira. Por quê? Porque dá trabalho, né, resolver assim, ainda mais se você pegar uma outra função aí, função seno, cosseno, exponencial, enfim. Então, ao invés da gente resolver pela definição, a gente vai ter que usar propriedades, tá? Então, vou mostrar aqui algumas propriedades para vocês e a gente vai usar essas propriedades para resolver. Claro que cada propriedade é uma proposição matemática, algo que foi comprovado, provado, demonstrado, mas a gente só vai demonstrar, acho que só uma do que eu vou mostrar aqui para vocês. Enfim, vamos lá. Então, olha só, nós vamos ter aqui, acho que, se eu não me engano, mais 9 propriedades. A maioria que você já conhece, você vai ver. Ó, por exemplo, a primeira propriedade. Digamos que você tem uma função, tá? F de x é igual a k. K é uma constante, ou seja, a função é a função constante. Então, qual vai ser o limite da função constante? A própria constante. Isso você já esperava, né? Já acontecia no cálculo 1. Agora, olha a propriedade 2. Se f de x1, x2 até xn é igual a xi, ou seja, a imagem da função é justamente uma das coordenadas aqui do x. Isso para algum i, e o a, ele é a1, a2 até a n. Então, o que vai ser esse limite aqui de f de x quando x tende a a? Isso vai ser igual ao limite de xi quando xi tende a i, e isso vai ser igual a i. Para entender melhor essa propriedade, deixa eu colocar aqui um exemplo, né? O que ele está falando aí?
Ó, então, por exemplo, digamos que você tenha essa função. Você tem uma função de 3 variáveis, x, y e z. Só que a imagem dela, dessa função aqui, que pega x, y, z, vai ser o próprio y. Ou seja, ela é uma função de 3 variáveis, só que quando você joga 3 variáveis nela, ela só te devolve uma variável, que é a variável do meio. Ou seja, f de x, y, z é igual a y. Ou seja, se você jogar aqui o ponto, sei lá, 10, 5 e 20, ela vai te devolver 5. Ela só vai te devolver a do meio, o resto para ela não interessa. Então, você tem uma função desse tipo. E aí, quem seria, então, o limite de f de x, y, z, quando x, y e z tender a um valor aqui, sei lá, 1, 2 e 7. Quanto é que vai ser esse limite? Olha, essa função aqui você já sabe que é y, né? Já que ela é y, então esse limite aqui vai ser igual ao limite de y quando y tende a 2, que é a tendência dele aqui. Ou seja, se você tem uma função que a imagem dela é só uma das coordenadas, então calcular o limite dessa função é a mesma coisa que ignorar a tendência das outras e olhar só para a tendência daquela variável ali que te interessa. Então, isso aqui vai ser uma função, um limite lá do cálculo 1, claro que é limite de y, quando y tende a 2, nesse caso é o próprio 2. Então, é isso que diz essa propriedade. Observe que aqui eu usei uma função de 3 variáveis. Acho que durante a aula todinha, a gente vai trabalhar praticamente só com funções de 2 variáveis. Mas claro que tudo que a gente faz com 2 variáveis serve para 3 variáveis também. Só vai usar 2 porque fica mais limpo, né? As contas e o quadro a gente consegue usar melhor. Então é isso. Propriedade número 2. O resto aqui você já conhece, né? Olha só. Por exemplo, propriedade número 3. Qual é o limite de uma constante vezes a função? A constante fica aqui para fora, vai ficar constante vezes o limite da função. Propriedade 4. Limite da soma é igual à soma dos limites. Propriedade 5. Limite do produto é igual ao produto dos limites. Propriedade 6. Limite da divisão é igual à divisão dos limites, desde que o limite do denominador, né, seja diferente de zero, para poder você aplicar aqui essa propriedade. O denominador não pode ser zero. Propriedade 7. Função composta, limite da função composta. Seja g de x uma função de n variáveis, o limite aqui existe, é igual a L, e você tem uma outra função de uma única variável, ft, e ela é contínua em L, que é o valor do limite aqui. Então, calcular esse limite aqui, ó, calcular o limite de f bola g, quando x tende a A, é a mesma coisa que calcular o limite de f, e aqui dentro o limite de g de x quando x tende a A. Ou seja, você pode, digamos, entre aspas, né, entrar com o limite aqui dentro do argumento, que é o limite da função composta. Tudo isso aqui você vê lá no cálculo 1. Agora, eu só quero chamar a atenção para as duas últimas propriedades, que é a 8 e a 9, porque elas já eram importantes no cálculo 1, e em cálculo 2 vão ser ainda mais. Propriedade, 8. Famoso teorema do confronto ou teorema do sanduíche, também como ele é conhecido. O que é que ele diz? Se você tem 3 funções, f, g e h, e a função g está entre a função f e a função h, isso para todo x numa vizinhança, né, a nossa vizinhança aqui é a bola aberta de centro A e raio R, então g está sendo limitada por f e por h. Além disso, o limite da função f e o limite da função h, quando x tende a A, é o mesmo limite, vale L. Então, você pode concluir que o limite da g também existe e também é igual a L. Lembraram? Todo mundo está lembrando disso daí? Tá. Então, isso aqui a gente vai usar bastante. Outra propriedade é essa daqui, ó. Se você tem o limite de f vezes g, sendo que o limite só da função f é igual a zero, e a função g é uma função limitada, então o limite do produto é igual a zero. Lembram dessa? Isso daí vocês usavam também bastante. Tá, a gente vai demonstrar ela aqui rapidinho, tá? Porque a demonstração dela é consequência do teorema do confronto, né? Por isso que eu acho interessante provar ela aqui. Então, deixa eu usar aqui o quadro... Vou usar o quadro 2.
Essa é a propriedade 9. Quais são as hipóteses dela? O limite de f, só da função f, quando x tende a A, é igual a zero. Além disso, a nossa função g ela é limitada. Como é que eu escrevo que ela é limitada? Você pode escrever que o módulo de g de x é menor ou igual que uma constante positiva m. Você tem essas duas hipóteses e, a partir delas, implica que o limite do produto, ou seja, de f de x vezes g de x, quando x tende a A, vai ser zero. Então, se você tem duas funções se multiplicando, você quer calcular o limite, mas você sabe que o limite só de uma vai para zero e a outra é limitada, então esse limite aqui vai para zero também. Como é que você prova isso? É demonstração. Então, ó, note o seguinte. Note que, se eu fosse olhar só para o módulo, quem é o módulo? O módulo de fx, de f vezes g, o módulo disso daqui, já que g é uma função limitada, ó, então o módulo de g é menor ou igual que m. Então, posso afirmar que esse módulo aqui vai ser menor ou igual que módulo de f vezes m. Né? Já que só a função g, o módulo dela é menor ou igual que m, então posso afirmar que isso aqui é verdade. Agora, eu vou usar a definição de módulo. O que diz o módulo, né? Por exemplo, se você tem uma função aqui, ó, se você diz que módulo de x é menor ou igual a A, isso aqui acontece somente se x é maior ou igual que menos A e menor ou igual que A. Não é isso? Então, ó, eu vou usar essa definição aqui de módulo para esta função bem aqui. Então, ó, já que isso aqui acontece, então isso significa que essa função aqui está entre menos módulo de f de x m menor ou igual que f de x g de x menor ou igual que o módulo de f de x vezes m. Então, esta função aqui está entre essa e essa. Só que quando eu vou calcular o limite desta função e desta função, para x tendendo a A, o que vai acontecer? Olha só. Vou calcular bem aqui. Vou apagar isso aqui que eu já usei. Vou abrir aqui um espaço. Olha só, se eu for calcular aqui limite do módulo da f de x vezes m, quando x tende a A, m é constante, então sai do limite. O módulo aqui, ó, eu posso usar a função composta, né? Eu tenho o módulo de uma função. Então, isso aqui é a mesma coisa que m vezes módulo do limite de f de x quando x tende a A. Só que quanto vale esse limite aqui, pela hipótese? Bem aqui, ó, o limite vale zero. Então, isso aqui vale zero. 0 vezes m é zero. Então, isso aqui vai para zero. Ou seja, quando eu aplico o limite aqui, isso daqui vai para zero. Se eu aplico o limite aqui, isso aqui também vai para zero. Então, ó, pelo teorema do confronto, se eu tenho que esta função é limitada por essa, e quando eu aplico o limite nessa e nessa, elas vão para zero, então, pelo teorema do confronto, ó, isso aqui que eu estou usando é o teorema do confronto, eu chamei de TC. Então, pelo teorema do confronto, o limite da função que está no meio, f de x vezes g de x, quando x tende a A, também vai valer zero. Que é o que eu queria provar, não? Era onde eu queria chegar. Então, realmente, essa propriedade é verdade. A gente vai poder usar ela, tanto a propriedade 8, que é o teorema do confronto, quanto a propriedade 9. Bom, então, por enquanto é isso de teoria, né? Agora sim, vamos calcular aqui outros limites usando essas propriedades que a gente acabou de aprender. Então, exercício 2, ó, trouxe logo aqui A, B e C. Então,
Calcule os limites abaixo. No item A, eu vou falar as propriedades que a gente está usando, né? A gente vai fazer passo por passo. Os outros a gente vai pulando já, né? Claro que conforme você vai se acostumando, né, você vai pulando as etapas. Então vamos fazer o A primeiro. Exercício 2, letra A. Limite de 2x mais 5y quando x e y está tendendo a 3 e 2. Tá, vamos lá, vamos resolver isso daqui. Olha, aqui eu vou misturar as propriedades que a gente já aprendeu. Então, por exemplo, aqui você já percebe que você tem uma função mais outra função. Então, vou aplicar a propriedade do limite da soma. Então, eu já sei, ó, pelo limite da soma, que isso aqui é igual ao limite de 2x quando x e y está tendendo a 3 e 2, mais o limite, ou seja, estou separando em dois limites, de 5 vezes y quando x e y também está tendendo a 3 e 2. E agora, para cada limite separado aqui, você percebe que você tem uma constante vezes uma variável. Então, eu vou tirar a constante do limite. Então, isso aqui vai ficar igual. Para o primeiro caso, vai ficar 2 vezes o limite de x quando x e y está tendendo ao ponto 3, 2, mais 5 vezes o limite de y quando x e y está tendendo ao ponto 3, 2. E agora, gente? Note que esse limite aqui, ele só depende de x, né? Então, posso aplicar aquela outra propriedade, transformar isso aqui para o limite de uma única variável. A mesma coisa vale para cá. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes o limite de x quando só o x está tendendo para 3, mais 5 vezes o limite de y quando y está tendendo para 2. Né? Aí aqui é o limite do cálculo 1, você já sabe calcular. Limite de x quando x tende a 3 é 3. Limite de y quando y tende a 2 é 2. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 3 mais 5 vezes 2. 2 vezes 3 é 6, 5 vezes 2 é 10, 6 mais 10, 16. Então, ó, o limite para essa função deu 16. Tranquilo nessa daqui? Tá? A gente só aplicou aqui as propriedades, nada demais. Então, vamos ver a letra B agora. Ah, já está no slide, né? Só apagar que eu vou fazer aqui nesse quadro. Ó, no item B eu já vou pular etapas, tá? Agora que você já entendeu as propriedades. Então, letra B. Limite de 3x ao quadrado y dividido por x mais y. Isso quando x e y está tendendo a menos 1 e 2. Tá, nesse caso aqui, ó, você tem uma função que você tem uma fração. Então, antes de você aplicar aquela propriedade que diz que esse limite é o limite do de cima sobre o limite do de baixo, primeiro você tem que tomar cuidado, né? Para ver se o de baixo não está dando zero. Só que quando você vai aplicar esse limite aqui embaixo, ó, o x está tendendo a menos 1, o y a 2. Vai ficar menos 1 mais 2. Isso dá zero? Não. Então, se não dá zero, você pode aplicar o limite do de cima sobre o limite do de baixo. Em cima, você tem uma constante, ela sai do limite. Você tem x ao quadrado, a mesma coisa que x vezes x. Então, você vai ter o limite do produto. E, resumindo, para esse limite aqui, você pode só substituir x e y por esses valores aqui. Já que aplicando as propriedades, né, você vai chegar nesse resultado. Então, ó, isso aqui vai ser igual. Onde tem x, eu vou colocar menos 1. Onde tem y, eu vou colocar 2. Vai ficar 3 vezes
menos 1 ao quadrado vezes, no lugar do y2, 2, dividido por menos 1 mais 2. Isso aqui é igual. Menos 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 vezes 2 é 6, aqui é 1, 6 sobre 1 é 6. Então, pronto. Agora que a gente sabe as propriedades, né, ficou muito mais fácil, porque já pensou fazer isso aqui pela definição, épsilons e deltas? Ia demorar, né? Vai ser difícil. Mas agora que a gente sabe, é só aplicar. Letra C. Limite do cosseno de 2x mais y ao quadrado quando xy está tendendo a π e 0. Olha, nesse caso você tem aqui uma função composta, né? Você tem uma função composta, aqui é a função cosseno, aqui é a função polinomial, todo mundo é contínuo, todo mundo é bonito, todo mundo atende aqui nossas necessidades, né? Nossas hipóteses, então eu posso simplesmente passar o limite aqui para dentro. Quando eu faço isso daqui, o que acontece? Né? De novo, eu tenho uma soma dos limites, a constante sai, aqui é y vezes y, então, enfim, você pode só substituir no lugar do x o π, no lugar do y o 0. Por que você pode fazer isso? Pelas propriedades que a gente acabou de aprender. Então, você vem aqui, isso aqui é igual ao cosseno, 2 vezes x vai ficar 2 vezes π, mais y ao quadrado vai ficar 0 ao quadrado. Olha, isso aqui vai ficar cosseno de 2π. Qual é o cosseno de 2π? É 1. Então, isso aqui vai ser 1. E acabou. Tá? E aí, tá fácil? Tá, né? Ah, professor, me disseram que limite no R2, no cálculo 2, era muito difícil. Não é difícil. Claro que agora vai começar a entrar aqui algumas dificuldades a mais, mas ó, você percebe que pelo menos boa parte do limite dos limites, né, que a gente viu até aqui, você só teve que substituir mesmo x e y e pronto. Mas está faltando alguma coisa, né, para ficar completo nosso estudo de limites. Não dá para falar de limite sem falar em casos como esse daqui, ó. Por exemplo, esse daí que eu mostrei, exercício 3. Letra A, olha esse daí. Calcule o limite. Caso exista. Aí você já começa, né? Ixi, o professor colocou caso exista porque tem alguma coisa aí. Ó, neste caso aqui, você não poderia aplicar, né, aquela propriedade do quociente, porque o limite aqui do denominador está indo para 0. E o de cima também. Né? Então, nesse caso aqui, você tem uma indeterminação. Não tem problema. Lá no cálculo 1, quando você tinha uma indeterminação, principalmente do tipo 0, 0, o que você fazia? Né? Você fatorava, você... O que mais tinha lá para a gente fazer? Usava teorema do confronto, usava limite fundamental, enfim, você fazia alguma coisa. Lá no cálculo 1 também é importante falar que você usava, quando dava 0 sobre 0, né, a sua alegria é que você podia usar o quê? Regra de L'Hopital, né? Você pegava, derivava, assim embaixo, acabou. Às vezes você derivava sem poder usar, nem era 0 sobre 0, você usava L'Hopital, aí você errava a questão, né? O pessoal se viciava em L'Hopital. Pois é, só que a nossa primeira dificuldade aqui em cálculo 2 é que nós não temos L'Hopital. Tá? Já digo aqui para vocês, não tem L'Hopital, você não vai sair usando L'Hopital. Claro que, assim, a rigor mesmo a fundo, existem hoje artigos, por exemplo, que tentam, que buscam generalizar a regra de L'Hopital para o caso do R2, do R3, só que como é algo que ainda não foi bem difundido, algo que ainda não foi bem estudado, bem generalizado mesmo, né? Então, por enquanto, nós estamos sem L'Hopital. Teve um dia que eu até cheguei a até li um artigo sobre isso, o autor lá, ele dava uma regra como se fosse uma versão do L'Hopital, só que para o R2. Mas, enfim, só que tinha as condições, as hipóteses, não era qualquer função, tinha que obedecer lá algumas regras, mas a ideia aqui é que em cálculo 2 você não vai ter L'Hopital. No nosso curso aqui você não vai poder usar L'Hopital. Então, você vai ter que voltar para aquelas outras ferramentas que você tinha, né? Quais eram aquelas ferramentas que você tinha? Ah, você tinha fatoração, você tinha teorema do confronto, né? E você tinha outras coisas aí que a gente vai ver também em cálculo 2. Então, para este caso aqui, ó, letra A gente vai ter que resolver esse limite aí de outro modo.
Tá? Então, prestem atenção, porque em limite, cada caso é um caso, então você tem que saber resolver. Quanto mais questão você resolver, mais você vai olhar para o limite e já saber o que você tem que fazer. Tá? Então, nesse daí eu já sei o que eu vou ter que fazer, porque eu já fiz, né? Mas para você que está chegando agora, preste atenção no que eu vou fazer. Então, vamos lá. Aliás, vou fazer uma coisa com vocês. Vou fazer uma coisa. Eu acho que vai ficar mais didático. Eu vou pular essa questão, a gente vai voltar para ela daqui a pouco. Vou resolver primeiro, calma, a gente vai resolver. Quero resolver primeiro essa daqui. Porque essa daí você já está mais acostumado do cálculo 1. Olha esse outro exemplo aí, exercício 4, letra A. De novo, calcule limite caso exista. Aí você tem x² menos y² sobre x menos y. Isso quando x e y está tendendo para o ponto 5, 5. Se você tentar resolver direto, você vê que vai dar 0 sobre 0. Lá em cálculo 1, a primeira estratégia que você aprende lá a resolver determinações desse tipo é fatorando. E perceba que nesse caso você vai conseguir fatorar também. Então, dependendo da questão, você pode usar aquela estratégia aqui em cálculo 2. Vou fazer isso agora. Vou para cá, para o quadro 3. Letra A. Limite de x² menos sobre x menos y quando x e y está tendendo ao ponto 5, 5. Tá? Então, vamos lá. Eu quero resolver esse limite aqui. Então, o que eu faço? Já que está dando uma determinação, a primeira coisa que eu tento ver é se não dá para fatorar. Nesse caso, você tem aqui, ó, x² menos y². Aí você já sabe, isso aqui é a diferença de dois quadrados, vai ficar x menos y vezes x mais y. E aí você aplica aqui. Então, ó, em cima vai ficar x menos y vezes x mais y. Dividido por x menos y. Isso, ó, quando x e y está tendendo ao ponto 5, 5. Aqui, ó, a gente vai simplificar. Você tem x menos y com x menos y. No final, vai sobrar só o x mais y. Então, vai ficar limite de x mais y quando x e y está tendendo a 5 e 5. E agora, você pode aplicar nessa tendência aqui, né? Quando x tende a 5 e y tende a 5, vai ficar 5 mais 5. Então, isso aqui vai ficar 5 mais 5. Então, isso aqui vai ser 10. Agora, eu só quero fazer uma observação. Perceba que eu calculei o limite desta função aqui em um ponto que não faz parte do domínio dela. Tá? Quem seria o domínio dessa função aqui? Ó? Quem seria o domínio? Digamos que eu estou chamando ela aqui de f. Quem é o domínio dessa função aqui? Ó? O domínio de f seria o conjunto dos pontos que pertence ao R2, tais que isso aqui não pode ser zero. Mas quando é que isso aqui vai ser zero? Quando y for igual a x. Então, ó, o domínio vai ser os pontos do R2, tais que y tem que ser diferente de x. Tá? Então, ó, se eu estou dentro do domínio da minha função, eu consigo fazer esse corte aqui. Tá? Então, essa função aqui, ó, essa função, x² menos y² sobre x menos y, eu posso afirmar que ela é igual à função x mais y, depois que eu já fiz o corte? Posso, desde que x e y estejam no domínio da minha função. Ou seja, desde que x é diferente de y. Tá? Então, lá no cálculo 1, você aprendeu que toda vez que isso aqui acontece, ó, por exemplo, uma função é igual a outra para todo x no domínio da função. E você quer calcular o limite dessa, então isso equivale a você calcular o limite dessa daqui, desde que o ponto esteja no domínio. Aí você vai falar para mim, professor, mas 5 e 5 não faz parte do domínio.
Tudo bem, mas eu te pergunto, x e y é igual a 5, 5? Não, né? O ponto xy está tendendo ao ponto 5, 5, mas ele nunca vai ser o 5, 5. Então, aqui eu estou num caso onde esse xy, por mais que ele esteja tendendo a esse valor, mas eles estão no domínio da função. Se eles estão no domínio da função, então eu posso afirmar que isso é igual a essa função e eu calculo o limite só para essa função. Enfim, isso aqui é só, na verdade, uma recapitulação do que você já fazia em cálculo 1. Agora, letra B. Olha só a letra B. Limite, esse limite aí, né? Mais uma vez, se você jogar para a origem, né, para o ponto 0, 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1 menos 1, que é 0. Então, vai ficar 0 sobre 0. Aí, lá em cálculo 1, gente, vocês tinham lá uma raiz quadrada. Aí, dava 0 sobre 0. O que você fazia nesse caso aí? Lá em cálculo 1. Mesma coisa. Em cálculo 2, até agora, cálculo 2 está a mesma coisa. Por enquanto, né? Vamos ver, como é que a gente faz isso daí? Letra B. Limite x² mais y² dividido pela raiz x² mais y² mais 1. Tudo isso aqui menos 1. Quando x e y está tendendo ao ponto 0, 0. Tá, e agora? Vamos lá. Quero resolver essa questão aqui. O que eu faço? Como tem raiz, uma das estratégias que você aprendia também no semestre passado era que você podia multiplicar, assim, digamos que você queira racionalizar essa raiz. O que você faz? Eu vou multiplicar esse de baixo por essa mesma expressão, só que com mais aqui. Só que, claro, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo, já que eu estou falando de uma fração, né? E, ó, então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por esse valor aqui, ó, raiz x² mais y² mais 1. Só que aqui fora eu vou colocar mais 1. Aí eu vou multiplicar por esse valor em cima e vou multiplicar embaixo, vou multiplicar em cima. Pela raiz x² mais y² mais 1, aqui mais 1. Por que você fazia isso lá em cálculo 1, você lembra? Ah, professor, não lembro mais, só fazia L'Hopital depois que eu aprendi L'Hopital. Pois é, vocês ignoravam as outras coisas ali, agora você está precisando disso daqui. Então, por que eu faço isso daqui? Porque se aqui ó, ficou A menos B, e aqui eu multipliquei pelo A mais B. Por quê? Porque quando você multiplica A menos B por A mais B, ficava A² menos B². Quando eu fizer isso, vai acontecer uma coisa aqui interessante para a gente, né? Então, vai ficar igual, fazer aqui em cima. Aqui em cima não vou mudar nada, tá? Vai ficar esse vezes esse. Ficar do jeito que está. Não vou mudar. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Então, esse aqui vai ficar igual ao limite. Em cima não mudou. Só vou colocar um parêntese aqui para a gente não se confundir. Vezes esse outro parêntese aqui. Raiz de x² mais y² mais 1 mais 1. Dividido, ó, embaixo vai mudar. Porque se eu multiplico por A menos B vezes A mais B, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro é essa raiz aqui, então vai ficar o quadrado dessa raiz. Quando eu faço o quadrado da raiz, vai ficar só o que está dentro. Então, vai ficar x² mais y² mais 1. Menos o quadrado do segundo. 1² é 1. Então, vai ficar menos 1. E aqui, ó, deixa eu colocar a tendência, né? X e y está tendendo à origem, 0, 0. Aí, o que eu posso fazer? Mais 1 menos 1, cancelo. Quando eu cancelo, o que vai sobrar aqui, ó, x² mais y², que também aparece aqui em cima. Então, venho, ó, e consigo cancelar este com esse. Claro, desde que x e y não seja a origem, né, porque está no domínio da função, mas esse aqui é só uma tendência, enfim, você já sabe. Então, posso simplificar. O que sobrou no final? Ficou limite só disso daqui. Raiz de x² mais y² mais 1 mais 1.
Isso quando x e y está tendendo a 0, 0. Aqui não tem mais determinação, né? Então você pode substituir direto. Aqui vai ficar, para x igual a, aqui vai ficar x0, aqui vai ficar 0, 0, 0, vai ficar só a raiz de 1. Então nesse caso aqui, ó, vai zerar, vai ficar a raiz de 1, que é 1, 1 mais 1 é 2. Então essa é a resposta. Então, primeiro passo, você tem um limite, mas você percebe que o limite não tem determinação, não fica 0 sobre 0. Né? Então, você pode aplicar as propriedades e, basicamente, o que você vai fazer é substituir os valores. Claro que a gente já vai ver o que é continuidade para fazer isso direto mesmo. Agora, segundo caso, você achou um limite que deu uma indeterminação, 0 sobre 0. A primeira coisa que você pode pensar é se dá para fatorar esse limite. Nos dois exemplos que a gente fez aqui, a gente conseguiu fatorar. E a gente conseguiu resolver o limite tirando a indeterminação. Agora vem um outro caso. Agora sim, vou voltar para o exercício 3. Porque ó, no exercício 3, é esse daqui. Letra A. Eu vou até escrever ele aqui no quadro logo, só para a gente discutir um pouquinho esse exercício. Exercício 3. Letra A. Limite x, y ao quadrado dividido x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso quando x e y está tendendo a 0, 0. Tá, vamos discutir um pouquinho esse limite aqui, ó. Esse daqui é um dos limites que, se você fosse querer substituir direto, ia dar 0 sobre 0, uma indeterminação. Aí você pensa, né? Então eu vou fatorar. Só que nesse caso, gente, você não ia conseguir fatorar esse número aqui, essa expressão, né? Você não ia conseguir fatorar essa função. Então, já que você não consegue fatorar para tentar cortar um de cima com de baixo, você vai ter que seguir uma outra estratégia. Eu acredito que isso que a gente vai fazer agora, eu não lembro se a gente resolve em cálculo 1 algo parecido. Então, acho que o que eu vou resolver aqui é bem provável que seja uma novidade para vocês. Então, prestem muita atenção. Segundo raciocínio que você pode usar para resolver um limite que dá uma indeterminação é você tentar escrever esta função aqui como um produto de duas funções. Ou seja, eu vou tentar escrever, olhar para essa função aqui e separar ela em duas, uma multiplicando a outra. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso desse jeito aqui, ó. Isso aqui é igual ao limite de x vezes y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Vocês concordam comigo que isso aqui é verdade? Ó? Eu posso dizer que isso daqui é igual a isso daqui? A única coisa que eu fiz foi tirar o x da minha fração. Ó. Ele veio aqui para fora. Mas não tem problema, porque se você multiplica o x com uma fração, ele só multiplica o numerador, e aí ele volta para cá. Então, isso é a mesma coisa que isso daqui. Só colocar aqui a tendência. Tá, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou escrevendo uma função como sendo produto de duas funções? Porque vocês lembram que a gente tem aquela propriedade que diz o seguinte: se eu tenho duas funções se multiplicando, uma delas é limitada e a outra, o limite vai para 0. Então, o que eu posso afirmar sobre o produto? Que ele também vai para 0. Então, a minha estratégia agora é tentar mostrar que uma dessas funções vai para 0 e a outra é limitada. É isso que eu vou fazer. Desse lado aqui eu tenho x. X é uma função limitada? O que vocês acham? A função x é uma função limitada? Sim ou não? Não é. X pode assumir qualquer valor real. X não está limitado entre números. Então, ó, x não é limitado. Porém, quando eu faço o limite só da função x nessa tendência aqui, ela vai para 0? Sim ou não? Vai. Então eu já tenho uma função que está indo para 0. Agora só falta eu provar que essa outra função é limitada. Como é que eu faço isso? Isso que a gente vai ver agora. Então, ó, vou escrever aqui embaixo. Note que, ó, vocês concordam comigo que y ao quadrado é menor
que x² mais y², porque cada um desses termos é não negativo, né? Então, se eu pegar só um deles, vai ser menor ou igual que a soma dos dois, já que os dois são não negativos. Da mesma forma, também, eu posso até afirmar que y² é maior ou igual que zero. Então, eu já consigo perceber aqui mais ou menos que só essa função aqui, y², ela está entre zero e essa outra função. Só que a função que eu quero é essa daqui, essa daqui. Então, o que eu faço nessa equação? Eu vou dividir todo mundo por essa função bem aqui. Então, eu vou pegar essa equação e vou dividir todos os três aqui, eu vou dividir por x² mais y². Tá? É isso que eu vou fazer. Lembrando que esse valor aqui, ele é não negativo. Na verdade, ele é positivo, né? Por que ele é positivo? Porque x e y, eles não podem ser 0, 0. Porque se eles forem 0, 0, eu vou estar dividindo por 0. Isso eu não posso. Então, esse termo aqui é positivo. Se ele é positivo, o sinal da inequação não vai mudar. Tá? Então, vamos lá. Quanto é 0 dividido por esse valor aqui? É 0. Então, vai ficar 0. Do lado esquerdo, vai ficar 0. Menor ou igual. Aqui no meio vai ficar isso dividido por isso. Então, vai ficar y² dividido por x² mais y². Menor ou igual. Quanto é isso daqui dividido por isso mesmo? É 1. Então, aqui vai ficar 1. Ou seja, eu acabei de descobrir que esta função que aparece bem aqui, que é a mesma que aparece aqui, ela está entre 0 e 1, ou seja, ela está limitada entre os valores 0 e o valor 1. Eu acabei de provar que esta função aqui é uma função limitada. Pode ver, pode jogar qualquer valor para x e y, nunca vai dar um valor maior que 1. Nunca. Pode jogar aí. Professor, e se aqui for 1 milhão? Pode jogar 1 milhão aqui, que no final, quando você substituir aqui, o maior valor que você vai conseguir é 1. Tá? Então, essa função ela é limitada. Então, olha só, isso aqui é... Acabei de provar que ela é limitada. Então, voltando para cá. Se eu tenho uma função que ela é limitada, e eu tenho outra função que o limite dela aqui está indo para 0, uma está indo para 0, a outra é limitada, então isso aqui é igual a quanto? Igual a 0. Então, o limite aqui existe? Existe. Quanto é o limite? É 0. Como foi que eu fiz? Usei a propriedade 9, que a gente viu aqui hoje em sala. Então, pronto. Então, a segunda estratégia, se você não consegue fatorar, a segunda, talvez, é você tentar transformar essa função no produto de duas funções, uma limitada e a outra indo para 0. E aí você aplica a propriedade. Outro exemplo, outro exercício desse daí também. Letra B, olha só. Você tem aí xy sobre essa raiz e o xy também está indo para a origem. Então, vamos lá, vamos tentar resolver isso daí. Letra B. Limite de x vezes y dividido pela raiz x² mais y². Isso quando x e y está tendendo também para 0, 0. Vamos lá, mais uma função. Mais uma vez, isso aqui vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro que eu não vou conseguir fatorar isso daqui. Então, se eu não consigo fatorar, vou tentar escrever como forma de duas funções aí. Uma indo para 0 e a outra limitada. Então, eu vou escrever isso aqui assim. Vou escrever isso aqui como sendo igual ao limite y... Não, vou colocar x agora. X sobre raiz de x² mais y² vezes y. Isso quando x e y
está tendendo para 0, 0, tá? E agora, já escrevi como duas funções, né? Como se eu tivesse uma função aqui vezes y. Essa daqui que ficou só y, quando ela não é limitada, né? Só a função y não é limitada, mas quando eu faço o limite para essa função, nesse caso aqui, isso aqui vai para 0. Então, falta eu mostrar que essa função aqui ela é limitada. Essa primeira aqui. Como é que eu faço? Aqui, ó, note que. Tudo hoje é note que, né? Note que. Vocês concordam comigo que módulo de x, vou colocar aqui, ó, módulo de x é a mesma coisa que a raiz de x ao quadrado? Certo ou errado? Certo, né? A gente fez isso ainda agora. Vocês concordam comigo também que essa raiz aqui ela é menor ou igual que a raiz de x quadrado mais y ao quadrado? Tá? Certo também, né? Ó, então, eu estou dizendo que o módulo de x é menor ou igual que isso aqui. Aplicando a definição de módulo, isso aqui significa ó, o seguinte, que menos essa raiz, x quadrado mais y ao quadrado, é menor ou igual que x, que é menor ou igual que essa mesma raiz. X quadrado mais y ao quadrado. Então, já que era módulo aqui menor ou igual que isso é a mesma coisa que dizer que x está entre essa função e essa função. Agora, eu vou dividir todo mundo por essa função aqui, ó. Então, usando o mesmo raciocínio que a gente estava usando agora. Então, ó, eu vou dividir todo mundo pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Ora, quando eu pego esta função aqui, menos isso daqui, e divido por isso daqui, vai ficar menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 menor ou igual. Aí eu vou pegar x e dividir por isso daqui, que é x dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Menor ou igual, isso por isso é igual a 1. Ou seja, esta função aqui, que é a mesma dessa, eu acabei de provar que ela está limitada entre menos 1 e 1. Então, é uma função limitada, tá? Entre dois valores reais. Então, ó, eu acabei de provar aqui que esta função aqui, ela é limitada e essa daqui está indo para 0. Logo, o limite também vai para 0. Tá? Claro que aqui eu estou economizando espaço, né? Mas o certo era eu chegar aqui, ó, note que isso aqui acontece. Logo, essa função é limitada, essa outra vai para 0, então esse limite aqui existe. Só que eu estou indo daqui e já pulando para cá, só para a gente economizar tempo aqui e espaço. E, gente, até aqui, vocês estão gostando de limite? Então, né, muito legal o limite. Muito bem, é isso aí. Tá, eu acredito que a única parte que está diferente na hora de calcular limite é mais nessa daqui, quando você tem que pegar uma função, olhar para ver se ela é uma função vezes a outra, ver se uma é limitada e a outra vai para 0. Bom, outra coisa que é diferente também é que você não pode usar L'Hopital aqui, né? Então, realmente, você vai ter que recorrer a essas outras ferramentas. Agora, no final da aula, a gente vai falar de uma coisa muito importante de limite, que é a questão da unicidade do limite. Quando eu falo unicidade do limite, é quando eu digo que o limite é único. Porque você aprende lá em cálculo 1 que se o limite existe, ele é único. Tá? A gente já vai comentar sobre isso daqui a pouco. Mas deixa eu logo mostrar aqui para vocês. Então, vamos falar agora sobre unicidade do limite. E antes de eu falar do cálculo 1, eu quero que vocês entendam essa proposição aqui. Ó. Essa proposição, eu creio que ela seja uma das mais importantes da aula de hoje. Não digo nem para você gravar a proposição, mas que você entenda a proposição, tá bom? Então, leia aí com calma, rapidinho. Então, olha só. Digamos que você tem uma função de duas variáveis, onde o limite dessa função, para esse ponto aqui, que é o ponto AB, ele existe, tá? Ele existe e é igual a ele. Ou seja, eu já estou te afirmando que o limite existe. Beleza? Tá. Se o limite existe, então o que mais vai acontecer? Se você tem uma curva αt, tá? Essa curva αt, ela está no domínio da função f, de modo que, olha só, para algum parâmetro t0, essa curva α de t0 é igual a justamente o seu ponto aqui, ó, o ponto AB.
Então, para algum parâmetro, o alfa de t0 é igual ao ponto AB. E mais, isso para o parâmetro t0. Para qualquer outro valor que não seja t0, o valor da curva não vai ser AB. Então, existe um parâmetro onde a curva é igual a AB, e para qualquer outro valor que não seja esse parâmetro, a curva é diferente de AB. Tá? Essa é a primeira condição. Segunda, a sua curva ela é contínua nesse parâmetro t0. Nesse caso, então, quando você for calcular o limite da sua função f composta com αt, para t tendendo ao parâmetro t0, isso também tem que ser igual a L. Tá? Então, se você pega uma curva com essas condições aqui, ó, primeira condição, tem um parâmetro onde a curva é igual ao ponto. Para qualquer outro parâmetro não vai ser igual. Segundo, essa curva é contínua naquele ponto especial. Então, o limite da composta aqui, para t tendendo a t0, tem que ser L. Se o limite existe, isso aqui sempre vai acontecer. Na verdade, o que eu estou fazendo aí, gente, é pegando caminhos diferentes e indo para o mesmo valor. Tá? Para entender melhor essa proposição, bora voltar aqui para o cálculo 1, rapidinho. Então, isso aqui é uma observação que a gente vai fazer agora. Como era no cálculo 1? Olha, vamos fazer uma comparação aqui. No cálculo 1, você tinha uma função real em valores reais. Então, na hora que você fosse fazer o gráfico da sua função, você tinha algo mais ou menos assim, né? Você tinha aqui o plano cartesiano, aí a sua função tinha um gráfico, aí você queria calcular o limite dela num ponto. Esse ponto poderia fazer parte do domínio ou não. Era mais interessante quando nem fazia parte do domínio. Né? Mas vamos dizer que faz. Aqui, ó, pronto. Você tem uma função aqui f. Aí você quer calcular o limite, ó, num ponto aqui do domínio, que eu vou chamar de ponto A. Ou seja, quando o x se aproxima de A, será que o limite aqui existe? Aí, nesse caso aqui, você mostrava, né, que o limite, nesse caso, ia assumir um valor aqui, que eu vou chamar de valor L. Só que, lá no cálculo 1, toda vez que você calculava um limite, por exemplo, limite de f de x quando x tende a é igual a L, é igual a um valor 2, por exemplo. Ele era único. Então, não importa a direção que você assumisse, eu estou olhando pela direita, olhando pela esquerda, o valor tinha que ser igual. Se o limite existe, então os limites laterais, eles coincidem. Aí você usava isso para provar quando o limite não existia. Quando é que o limite não existia? Quando os laterais fossem diferentes. Lembram disso? Pois é. Então, aqui, ó, no cálculo 1, se eu quisesse saber se o limite existia ou não, uma das estratégias era você calcular o limite indo em direções diferentes. Ou seja, você pegava aqui, ó, se aproximava do seu ponto pela direita. Me aproximei pela direita. Quando eu me aproximei pela direita, o limite existiu e deu igual a L. Depois, você se aproximava pela esquerda. Aí você se aproximava pela esquerda, calculava o valor do limite. Nesse caso, digamos que também é o valor L. Se os limites laterais coincidem, então o limite existe e também é igual a L. Ok, isso era no cálculo 1, né? No cálculo 2, as coisas ficam muito mais interessantes. Por quê? Olha só o que vai acontecer aqui. No cálculo 2 agora, né? Ó, primeiro que o gráfico de uma função no cálculo 2 não é uma curva, né? Uma função de duas variáveis, o gráfico dele vai ser o quê? Vai ser uma superfície. Então, agora você tem aqui uma superfície. Pronto. Você tem aqui, esse aqui é a superfície de uma função. Ó, agora você tem três eixos, eixo x, eixo y e eixo z. O gráfico da sua função vai ser mais ou menos isso aqui, né? Você vai ter uma superfície. Essa superfície também vai ter uma projeção no domínio, né?
Que nem aqui, ó, a sua função, aqui era a função, aqui era o gráfico dela. O domínio dela era aqui no eixo X. Agora, em cálculo 2, você tem uma superfície e o domínio da função é onde? É aqui no R2, né? É aqui embaixo. Então, eu posso projetar essa minha função aqui. Posso projetar ela aqui para ver... Pronto. Ó, então, digamos que você tem aqui a superfície, e a projeção dessa superfície é aqui embaixo. Ó. Esse aqui é o domínio dela, certo? Tá. Agora, eu vou pegar um ponto aqui dessa minha superfície, um ponto do gráfico, que nem eu fiz no cálculo 1. Eu peguei um ponto do gráfico e olhei pontos próximos aqui, ó, do domínio, no domínio. Aqui, ó, digamos que eu peguei, vou até fazer outra cor aqui. Digamos que você pegou esse ponto bem aqui, ó. Aí, a projeção daí no domínio é esse daqui, por exemplo. Esse ponto bem aqui. Aí, eu quero me aproximar desse ponto aqui no meu domínio, que nem eu fiz no cálculo 1. Só que lá no cálculo 1, eu me aproximava ou pela direita ou pela esquerda. Agora, o nosso domínio é isso daqui, ó. Essa região aqui. Como é que você consegue se aproximar desse ponto aqui no domínio? Você consegue se aproximar pela esquerda? Consegue, né? Você vem aqui, ó. Pega uma curva, pega um caminho pela esquerda aqui, ó. Estou me aproximando pela esquerda. Aí, será que pela esquerda a imagem fica próxima desse valor aqui? Tá. Aí, se aproximou pela esquerda. Você pode se aproximar pela direita aqui, sim ou não? Sim, também. Então, ó, posso me aproximar pela direita. Eu estou me aproximando. Posso me aproximar aqui por cima agora? Aqui, ó. Posso também, né? Então, posso me aproximar assim, ó. Posso me aproximar por baixo desse ponto aqui? Posso também, né? Posso me aproximar assim, ó. Eu posso me aproximar pela diagonal? Posso também. Posso me aproximar assim, ó? Desse jeito aqui? Posso também. Posso me aproximar assim? Posso. Ou seja, de quantas maneiras eu posso me aproximar desse ponto aqui no domínio? De infinitas maneiras. Em cálculo 1, eu só conseguia me aproximar de duas maneiras. Em cálculo 2, eu consigo me aproximar por infinitas maneiras. Então, em cálculo 1, se você quisesse provar que o limite existe, você poderia só calcular os dois limites laterais. Se eles existissem, né, e coincidissem, é porque o limite existia. Aqui, se você quisesse provar que o limite existe olhando só aqui por esses caminhos, você ia ter que calcular quantos limites para provar que o limite existe? Infinitos limites. Ah, me aproximei pela esquerda, deu o valor 10. Me aproximei pela direita, também deu o valor 10. Me aproximei por cima, está dando 10. Me aproximei por baixo, está dando 10. Me aproximei, está dando 10. Posso afirmar que o limite existe é igual a 10? Não, porque você não testou todos os caminhos, porque os caminhos são infinitos. E agora, né? Então, qual é a graça agora do cálculo 2? Olha que interessante, né? Então, no cálculo 2, esses caminhos aqui, infinitos caminhos, eles não vão servir para você provar que o limite existe. Eles não vão servir para isso, porque existem infinitos caminhos. Porém, eles vão servir para quê? Para provar que o limite não existe. Não existe. Porque se você pega dois caminhos e mostra que nesses dois caminhos o valor do limite deu diferente, é porque o limite não existe. Porque essa proposição que eu mostrei agora para você diz o seguinte, que se o limite existe, se você já sabe que o limite existe, então não importa o caminho que você pegar aqui, o valor sempre vai ser o mesmo, tá? Sempre vai ser o mesmo. Se você já sabe que o limite existe. Agora, se você não sabe se o limite existe ou não, você pode tentar pegar dois caminhos diferentes que levam a valores diferentes e aí você prova que o limite não existe. Tá? Então, essa é a ideia que a gente vai usar para provar que o limite não existe. Pegar dois caminhos diferentes, mostrar que o resultado não deu igual, logo o limite não existe. Porque se ele existisse, ele ia ser único, né? O valor sempre tinha que dar igual. Então, ó, voltando para cá. Então, qual é a nossa conclusão aqui desse slide, dessa proposição? A conclusão é isso daqui, ó. Logo, se existirem duas curvas, α1 e α2, tais que
Para a curva α1, o limite deu L1. Para a curva α2, deu L2, sendo que L1 é diferente de L2. Então, é porque o limite não existe. Tá? Esse é o nosso raciocínio. Exemplo, vamos resolver isso daqui. Ó. Verifique se os limites abaixo existem. Então, eu quero mostrar aí que esse limite aí do item A, quero ver se ele existe ou se ele não existe, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Gente, é mais por conta desse caso aí da unicidade que muita gente diz que em cálculo 2 o limite ele é mais difícil, né? Assim, é muito mais difícil, mas assim nem é tão mais difícil, mas você tem que praticar, tá? Você tem que praticar para resolver os exercícios. Exercício 5. Letra A, limite x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Isso quando xy está tendendo a 0, 0. Então, vamos lá. Digamos que você se deparou com esse limite aqui. Nesse caso, você percebe que você não consegue usar a propriedade direta aqui do quociente, porque o denominador é 0. E aqui está dando 0 sobre 0. Então, já que deu uma indeterminação, aí você pensa, vou tentar fatorar. Ó, já que aqui em cima está assim, eu posso escrever x menos y vezes x mais y. Só que isso não vai ajudar você, porque você não vai conseguir fatorar aqui. Então, não é por fatoração. Então eu vou tentar usar o teorema lá que diz que se uma função é limitada, a outra vai para 0 e isso aqui vai para 0. Só que nesse caso você também não vai conseguir. Então, nesse caso, se você percebe que não dá para fatorar, não dá para dividir em duas funções, com uma indo para 0 e outra limitada. Então, uma das estratégias que você pode usar é tentar mostrar que o limite não existe. E aí já resolve seu problema. Né? Se você prova que esse limite não existe, pronto, acabou. Você não precisa ficar fazendo outra coisa além disso. Então, como é que eu vou provar que o limite não existe? Eu vou escolher dois caminhos. E, para esses dois caminhos, eu vou mostrar que o limite vai dar valores diferentes. O que é um caminho? É uma curva, né, que está chamando de alfa de t. Então, ó, por exemplo, considere... Ó, nesse caso, você que vai ter que escolher o caminho. Você que vai ter que escolher a curva. Existem infinitas curvas que você pode usar, desde que satisfaçam aquelas condições da proposição. Por exemplo, olha essa daqui. Considere α1 como... Gente, uma curva é uma curva que leva o parâmetro t em um elemento do R2, nesse caso, né? Já que a função é do R2. Então, vou considerar essa curva aqui. T e 0. Isso aqui é uma curva. Aí eu pergunto para vocês, olha qual é o ponto aqui que eu estou considerando, é a origem, né? Tem algum valor de t, de modo que essa curva aqui fique na origem, 0, 0? Sim ou não? Tem. Para t igual a quanto? T igual a 0. Se o t for igual a 0, a curva vai dar justamente a minha origem. Então, você tem um parâmetro que dá aqui na origem. Se t não for igual a 0, essa curva vai ser a origem? Sim ou não? Não. Então, satisfaz aquela primeira hipótese, né? Que você tem um parâmetro onde a curva é o seu ponto e para qualquer outro parâmetro não vai dar o seu ponto. Aquela primeira hipótese. A segunda é que essa função tem que ser contínua para t igual a 0. Ela é contínua? Ela é contínua para todo mundo, tá? Essa aqui é uma curva contínua. Então, ela é. Então, ela satisfaz aquelas hipóteses. Então, você consegue usar essa função para tentar calcular ou provar que o limite não existe. Então, vamos lá. Então, vamos considerar essa função. Assim. Ó, eu estou chamando isso daqui, gente. Isso daqui, ó, eu vou chamar de f de xy, só para... Isso aqui é a nossa função f, tá? Então, quando eu fizer a composta de f com essa minha primeira curva, α1, bora ver o que vai dar. F de α1. Como é que vai ficar a tendência aqui, ó? A tendência de antes era x e y tendendo a 0, 0. Eu quero chegar nesse ponto 0, 0, mas usando essa curva. Para chegar nesse ponto 0, 0, basta que o t esteja tendendo para 0. Então, vai ficar limite para t tendendo para 0 da função f de α1 de t. Quem é essa composta aqui?
A função f é isso aqui, não é? A minha curva, na primeira coordenada ela é t e na segunda coordenada ela é 0. Então, eu vou pegar essa função aqui, onde tiver x, eu vou substituir por t. Onde tiver y, eu vou substituir por 0. Isso que é a minha composta. Aí isso aqui vai ficar igual. Limite. Entenderam por que a tendência aqui nova é essa, t tendendo para 0? Que é importante que você saiba depois mudar. Então, aqui, ó, t tendendo para 0. Aí, aqui, ó, onde tem x, eu vou colocar t. Então, vai ficar t quadrado menos 0 ao quadrado, dividido por t quadrado mais 0 ao quadrado. 0 é 0, né? Então, aqui vai ficar limite de t quadrado sobre t quadrado, quando t tende a 0. Só que t quadrado sobre t quadrado você pode simplificar. Então, quando você simplifica, isso aqui vai dar 1. Então, ó, escolhi essa curva, fiz a composta, calculei o limite e o limite deu 1. Agora eu tenho que escolher uma outra curva, fazer a composta, calcular o limite e tem que mostrar que o limite não vai dar 1, vai dar outro valor. É isso que eu quero fazer. Então, primeiro passo, eu escolhi uma curva, me deu o valor 1. Agora eu tenho que escolher uma outra curva, que também satisfaça as mesmas condições lá da proposição. E aí, de novo, você tem infinitas curvas para usar, né? Eu vou escolher essa daqui, ó. Por outro lado, seja... Ó, agora eu vou escolher esse daqui, gente. Alfa 2 de t, ao invés de eu pegar a curva t e 0, eu vou escolher a curva 0 e t. Eu só troquei as coordenadas. E bora ver o que vai dar. Pode ser que dê a mesma coisa, mas a minha ideia é que não dê 1, que dê outro valor agora. Vou colocar assim, então, ó, por outro lado, seja alfa 2 isso daí, então, como é que vai ficar meu limite? De novo, para eu chegar na origem 0, 0, o t tem que tender para 0. Então, vai ficar limite t tendendo para 0, e agora a composta de f alfa 2t. Eu escolhi esse outro caminho aqui. Então, ó, agora eu vou pegar a função, onde tem x eu vou colocar 0, onde tem y eu vou colocar t, na mesma função. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos t quadrado, dividido por 0 ao quadrado mais t quadrado. Isso aqui vai ser igual ao limite de t tendendo a 0. Ó, aqui vai ficar menos t quadrado. E embaixo vai ficar t quadrado. E aí você simplifica. E esse limite deu menos 1. Ou seja, eu escolhi duas curvas diferentes. Em uma, o valor deu 1. E na outra, deu menos 1. Então, o que eu posso afirmar? Que o limite não existe. Porque os valores deram diferentes. Logo, o limite... Vou escrever assim, só para economizar. Logo, esse limite aí, ó, limite dessa função que eu estou chamando de f de x, y, quando x e y tende a 0, 0, essa função é aquela lá, ele não existe. Tá? Na aula que vem, a gente vai começar a aula resolvendo outro exercício dessa questão. E aí depois a gente prossegue com o assunto. Sexta-feira agora, vocês vão ter aula de exercício, como eu falei, e vai ser só resolvendo limite. Só que esse assunto de limite é muita prática. Então, não faltem a aula de sexta-feira, por favor, porque lá vocês vão justamente se aperfeiçoar nisso daqui, mostrar que o limite existe ou mostrar que o limite não existe. Para quem for fazer a segunda chamada, eu vou avisar novamente. Como é que vai funcionar? Vai ser sexta-feira agora. Se você perdeu a segunda prova, então a sua segunda chamada vai ser uma questão com conteúdo da segunda prova. E você vai ter meia hora para fazer. Se você perdeu duas provas, digamos a número 1 e a número 3, então você vai fazer uma segunda chamada com duas questões relativas a cada conteúdo da primeira e da terceira e vai ter 1 hora de prova. E é isso, é assim sucessivamente, tá? O máximo de tempo é 1h40. E é isso, até sexta-feira. Obrigado pela presença.
E a gente se vê aí na sexta ou na semana que vem.